Olá, galera do Explica, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vamos dar início a mais um estudo de temas. E o dessa semana é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como conciliá-los? Vamos lá. Como já disse antes, a primeira coisa que vocês farão ao terem contato com a redação é extrair o máximo de informações possíveis dos seus motivadores. Eu fiz a minha parte aqui, né? Tirando 3 pontos que eu julguei importante e destacando o que guiaria os meus parágrafos argumentativos. Então, objetivo, né? A economia verde, que realmente é muito importante para essa parte da sustentabilidade, e qualquer outra parte que destaquem aos olhos de vocês. Agora, partindo para realmente como conciliar a sustentabilidade e a economia, eu coloquei 3 pontos para vocês se inspirarem. O primeiro deles é optando por empresas sustentáveis. Uma contribuição muito grande que você pode sugerir de dar ao desenvolvimento sustentável é escolher consumir produtos de empresas que abracem essa causa. Com algumas pesquisas sobre a história do empreendimento, é possível descobrir se essa responsabilidade com o meio ambiente é um valor importante para essas campanhas e talvez implementar medidas que exijam maior visibilidade para essas empresas. Realmente parece simples, mas se vocês entenderem o objetivo e conseguirem extrair daqui informações, principalmente basearem a proposta de intervenção de vocês, conseguirão criar essas medidas, né? Ou através de campanhas midiáticas que vise dar uma maior visibilidade para as empresas sustentáveis, né? Levar mais ao público que não tem um conhecimento ainda do que é sustentável e do que não é sustentável. Segundo, sobre a economia dos recursos. Com algumas atitudes básicas do seu dia a dia, você pode sugerir a realização de mudanças no modo de vida e na utilização de produtos e recursos naturais. Até porque os recursos naturais, eles são esgotáveis e nós precisamos de medidas para diminuir seu uso. Uma delas é diminuir o uso de carro, por exemplo, optando por fazer pequenos trajetos em transportes alternativos ou combinando carona sempre que possível. Além disso, os cuidados em relação ao consumo de água e energia são muito importantes. Muitas coisas são simples de serem feitas, como ficar atento ao apagar a luz, fechar a torneira, diminuir o tempo de banho, desligar da tomada dos aparelhos que não estão em uso. Essa também é uma parte muito simples, mas daqui eu já consegui imaginar, talvez, ampliar o rodízio de carros que acontece em São Paulo para o Brasil inteiro, ou algumas outras medidas, né, que obriguem as pessoas a diminuir o uso de carro ou qualquer outro recurso utilizado demasiadamente hoje em dia. Então, usem a criatividade de vocês e se inspirem nessas minhas vias de pensamento. O último é reaproveite e recicle. O ideal para ter atitude de sustentabilidade econômica é optar por produtos com menor impacto ambiental. Evitar o uso de descartáveis e sacolas plásticas, substituindo por materiais mais duráveis, é uma boa ideia. Quando isso não for possível, o indicado é praticar reaproveitamento. Por exemplo, as sacolas trazidas do supermercado podem utilizar atividades domésticas. Além disso, alguns produtos são vendidos na forma de refil. É também uma medida bem simples que teria um grande impacto se fosse implementada. Como vocês podem utilizar essa? Talvez fazendo campanhas nas escolas, incentivando as crianças a crescerem com esse pensamento de reaproveitamento, de reciclagem, sustentabilidade, campanhas em empresas, né, que visem diminuir o uso de copos descartáveis, canudos. Usem a criatividade de vocês. Coloquei aqui algo que pode dar um norte na argumentação ou na proposta de intervenção. Partindo para repertório, eu trouxe primeiramente a Constituição Federal, mais uma vez. Lá no seu artigo 225, ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para começar, isso aqui não está sendo empregado na realidade, né? Nós sabemos que não é muito bem assim que funciona na prática. Coloquei realmente para vocês contradizerem na redação de vocês, falarem que isso não está sendo aplicado, e nós necessitamos reconhecer e utilizar
esse direito constitucional. Coloquei um exemplo de como a Constituição pode ser usada nos parágrafos de vocês, tendo visto que muitos ainda têm essa dúvida. Protocolo de Kyoto, achei bem interessante também, dei uma estudada porque não vou conseguir me prolongar. Mas o Protocolo de Kyoto é um acordo internacional entre os países integrantes da Organização das Nações Unidas, firmado com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global. Já dando início aqui ao Thanos, né, o nosso vilão ambientalista, ele é o antagonista que planejou a longo prazo exterminar 50% da população dos seres vivos do universo, baseado apenas em uma teoria, a descrença da gestão ambiental. Para ele, cujo planeta de origem foi destruído pela superlotação e guerras por recursos, não há chance de sobrevivência para o universo com a crescente demanda populacional e a oferta existente. Então, Thanos ele fala bastante sobre esses recursos que são esgotáveis e a população crescendo, os produtos estão crescendo junto, ele viu a necessidade de exterminar metade da população. Então, realmente é um repertório que eu acho bem interessante. Coloquei a teoria malthusiana também, que foi inspirada para criar esse pensamento de Thanos. Então, deem uma lida nessa parte inteira. Quem já assistiu filmes Vingadores vai entender o que acontece e tudo. Quem não assistiu, não deixe de dar uma lida para entender o pensamento de Thanos e como Malthus entra nessa parte. Coloquei para vocês também mais alguns exemplos em parágrafos, né? Já falei que encontrei algumas dificuldades em vocês colocarem as minhas sugestões de repertório na prática. Então, vou procurar deixar sempre aqui no final da aula os exemplos, né, de como foram utilizados. Então, Protocolo de Kyoto, a série original do Netflix 3%, para vocês aplicarem qualquer outra série, né? Mas deixei essa de exemplo. Arthur Schopenhauer, que é o filósofo do romantismo alemão, o universo cinematográfico de Vingadores, Ultimato, né, falando de Thanos, e o sociólogo Durkheim. Então, todos esses são exemplos de parágrafos que usaram os repertórios que eu falei ou repertórios semelhantes. Vale vocês darem uma lida, até porque os que eu não falei, eles são muito bem explicados nessa parte. Por último, o filme original Netflix de 2017, Onde Está a Segunda, que ele também fala bastante dessa teoria de Malthus, onde a sociedade se encontra numa realidade que não ficou atenta, né, à sustentabilidade e a economia se encontra desamparada. Então, é um filme bem interessante, deem uma lidinha do que ele se trata e espero que vocês possam utilizar na redação de vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que façam bom uso desses repertórios, dessa explicação e que tenha dado um bom norte para vocês. Bons estudos, até mais!